Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Eu me chamo Ilson do Nascimento, sou professor da disciplina de Geografia e eu vou dar continuidade às nossas atividades de hoje. Vamos verificar o que nós temos para a aula. Esta é a aula de número 10 e ela traz como objeto de conhecimento processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização, política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. Detalhamento desse objeto de conhecimento. População mundial, dinâmica e indicadores socioeconômicos. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos à nossa aula. Nós vamos tratar nesta aula de população mundial e indicadores socioeconômicos. São dois temas distintos e nós vamos tratar primeiramente de população mundial e posteriormente de indicadores socioeconômicos. Vamos à população mundial? Olha só, primeiro ponto que eu coloco para vocês aqui é o quantitativo da população mundial na atualidade, tá bom? Nós temos, na atualidade, cerca de 7,7 bilhões de pessoas vivendo no nosso planeta, tá bom? Olha, turma, é um número bastante expressivo. Mas o que eu quero que vocês entendam? Primeiramente, que esse crescimento, ele não se deu de forma contínua, ele foi bastante diferente em períodos e contextos diferentes. Em alguns momentos, essa população mundial ela cresceu de forma muito lenta e em outros momentos nós tivemos um crescimento extremamente acelerado, tá bom? E nós vamos identificar esses períodos, certo? Outro ponto importante que eu quero destacar para vocês é a distribuição da população mundial, tá bom? A população mundial, ela não é distribuída por todo o planeta de forma igualitária. Nós temos algumas regiões que concentram maior população, tá bom? Outras regiões, elas concentram um quantitativo populacional menor, certo? Então, quando a gente analisa a distribuição da população mundial pelo planeta, a gente vai ver o seguinte, que algumas áreas, elas concentram mais, elas têm, um quantitativo populacional maior e outras áreas um quantitativo populacional menor. Temos diversos fatores que contribuem para isso, desde as questões naturais até os aspectos socioeconômicos, certo? Vamos continuar? Olha só, outro ponto importante que eu destaco para vocês aqui é a concentração da população mundial por continente. Para a gente entender a espacialização da população mundial, na realidade a distribuição da população mundial, é necessário a gente entender em qual continente a gente tem o maior quantitativo, em qual continente a população é menor, e aí a gente tem um panorama dos continentes que são mais populosos, dos menos populosos. Vamos começar com a Ásia, tá bom? Que é o continente mais populoso que nós temos. Olha, cerca de 4,1 bilhões de habitantes. Isso representa 60% da população mundial. Aí eu destaco dois países aqui para vocês, tá? A China e a Índia, tudo bem? Que são os dois países mais populosos e ultrapassam aí tranquilamente a marca de 1 bilhão de habitantes, cada um, tá bom? Temos a África, que é o segundo continente mais populoso que a gente tem, um pouco mais de 1 bilhão de habitantes, tá bom? Isso representa 14,9% da população do planeta. Logo em seguida, a América, tá bom? E aí eu ressalto o seguinte, esse valor que vocês estão vendo aqui,
em relação ao continente americano está relacionado a todas as Américas. Como assim, professor, todas as Américas? É que a América está regionalizada, tá bom? E de diversas formas. Uma dessas formas é definir a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, esse quantitativo aqui, ele é referente à América como um todo, ao continente americano como um todo, certo? Vamos lá ao quantitativo? No continente americano, nós temos 934,3 milhões de habitantes. É o terceiro continente mais populoso do mundo e essa quantidade de habitantes representa 13,5% da população mundial. Temos o continente europeu, a Europa, perdão, com um quantitativo populacional de 749,6 milhões de habitantes e esse número aqui representa 10,9% da população mundial. Por fim, temos a Oceania, tá bom? Que tem cerca de 37,1 milhões de habitantes, perdão. Isso representa 0,5% da população mundial. Professor, por que a Antártida ela não aparece, tá certo? A Antártida não é um continente povoado, tá bom? O que a gente tem na Antártida são estações de pesquisas, tá bom? De vários países do mundo, mas a gente não tem uma nação ocupando aquele continente, tudo bem? Agora nós vamos espacializar esses dados que nós vimos através de um gráfico que vai ilustrar muito bem como se dá essa distribuição da população mundial pelos continentes. Vamos lá? Olha só. Temos aqui um gráfico, tá bom? E a gente vê que a Ásia, em disparada, né? Ela tem o maior quantitativo populacional, seguida do continente africano, a América, Europa e a Oceania. Olha só, turma, outra coisa que eu ressalto para vocês é que vocês não fiquem presos aos valores da população em si, tá bom? Porque esses valores, eles mudam constantemente. A população cresce, ela diminui, então os valores em si, eles não são o cerne dessa questão, desta aula. O importante é que a gente entenda quais são os continentes que mais concentram a população, que a gente entenda, qual é o continente que mais concentra a população, qual que concentra menos, e que a gente compreenda um pouco como essa população ela está espacializada pelos continentes, certo? Vamos continuar? Bem, agora que vocês já sabem qual o continente mais populoso, menos populoso, nós vamos dar continuidade e falar um pouco de como se deu essa dinâmica de crescimento da população mundial. Turma, não dá para eu falar de muitos anos de história aqui, desse tempo todo que nós tivemos de evolução da população mundial. Mas eu vou ressaltar aqui, vou fazer um recorte, tá bom? Utilizando o pós-Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos, assim, um grande crescimento populacional, tá certo? No início do século XX, tá bom? Nós tínhamos, em média, 1,6 milhões de habitantes. Para ser mais específico, esse crescimento populacional ele se intensifica no século XX, mas a partir de 1950, no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai ter o crescimento populacional se dando de uma maneira bem mais acentuada do que em outros momentos, tá bom? No início do século XX, nós tínhamos aí 1,6 bilhões, de habitantes e no final do mesmo século, do século XX, essa população vai para mais de 6 bilhões de habitantes. É importante dizer que entre 1950 até a década de 80, década de 90, a gente vai ter esse boom, esse crescimento populacional, tá bom? Muito grande, muito acelerado. Só que nós chegamos em um momento também que esse crescimento ele começa a se estabilizar. Outra coisa que eu ressalto para vocês é a causa desse crescimento. Professor, por que a partir da Segunda Guerra Mundial a população cresceu tanto? São diversos os fatores, tá? Mas eu posso citar alguns que são bem importantes. O avanço que a gente vai ter na medicina, por exemplo, tá? É graças à medicina que a gente vai ter a possibilidade de viver um pouco mais, graças às técnicas e intervenções médicas que a gente pode realizar. Tá bom? Outro ponto importante também é o desenvolvimento de estrutura de saneamento básico, né? Que mantém a gente afastados de
afastado, perdão, de certas doenças que outrora quase que dizimaram a nossa população, tá bom? A população mundial como um todo, certo? Então nós temos diversos fatores, eu destaquei 2, mas temos muito mais, tá? Vamos lá continuar a aula? Outro ponto importante que a gente tem aqui, turma, que eu posso falar para vocês, é que como é que está o crescimento atual, tá certo? Olha, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, estima que o crescimento da população mundial, tá? A taxa de crescimento da população mundial para o ano de 2020 é de 1,1%. Então, nós continuamos crescendo, tá bom? É um parêntese que eu faço para vocês. A população mundial, ela continua a crescer, certo? Só que esse crescimento, ele tem acontecido num ritmo menos acelerado que em outros períodos, tá bom? Mais recentes. Então, continua a crescer, mas num ritmo menor. Outro ponto que eu destaco para vocês é que esse crescimento, ele não é homogêneo, ele não é igual em todos os continentes. Alguns continentes têm taxa de crescimento mais elevado do que outros continentes, tá certo? Vamos ver como é que se dá esse crescimento da população mundial por continente. Olha só, a gente tem aqui o continente africano, que é o que mais vai crescer, tá bom? Pelo menos as projeções, elas são essas, né? Que é o continente que mais vai crescer. A gente vai ver daqui a pouco um dado, que ele vai crescer, cresce no período de 100 anos, de um pouco mais de 100 anos, quase 19,5%. Então, é um continente com maior quantitativo, com maior crescimento, populacional. Em outros continentes, a gente vai ter uma certa estabilidade, tá bom? Por exemplo, na Ásia, esse crescimento ele é bem menor e ele é mais estável. No continente americano, tanto na América do Norte, como na América Latina, tá bom? Como no Caribe, que também faz parte do continente americano, por isso a sigla ALC aqui, tá? América Latina e Caribenha. O crescimento também está se dando de forma mais estável e um dos fatores para essa estabilidade no crescimento é justamente o processo de urbanização, industrialização, dentre outros aspectos ligados à questão social e econômica também. A Europa e a Oceania, esses números eles tendem a permanecer estáveis e no caso da Europa, eu destaco que alguns países apresentam um crescimento negativo, tá? É o caso, por exemplo, da Itália, que a população, o quantitativo populacional não cresce, tá bom? Em decorrência da gente ter baixas taxas de natalidade, tá certo? E o envelhecimento também desta população. Tudo bem? Então, em alguns países da Europa, esse crescimento populacional ele não está ocorrendo. A gente tem aqui ao lado uma projeçãozinha, tá? Do crescimento populacional por continente, e aí nós fizemos um recorte temporal. Nós estamos pegando o ano de 1950, estamos indo até 2100. Como é que está se dando esse crescimento populacional nesse período em específico? 1950 até 2100. Olha só, nesse período estima-se que a Europa ela cresça 1,2%, tá bom? Que a América Latina cresça 2,9%, a Ásia 3,4%, a ALC de uma forma geral, tá bom? Que é aquela América Latina e juntamente com o Caribe, 4,2%, a Oceania 5,2%. Agora o destaque para vocês aí, olha, o continente africano, 19,5% vai ser a taxa de crescimento nesse recorte temporal que nós estamos analisando. E a média de crescimento populacional é de cerca de 4,4%, tá bom? Professor, o senhor falou ainda há pouco que a ONU disse que a população mundial está crescendo 1,1%. Essa média aí, ela está levando em consideração um recorte temporal, tá? De 1950 até 2100. Por isso o valor a taxa de crescimento da população mundial, a média de crescimento, tá? Ela é um pouco diferente daquela, tudo bem? Agora, a gente vai tratar de um outro conteúdo não menos importante, que são os indicadores socioeconômicos. E eu começo fazendo análise do que é e para que serve os indicadores socioeconômicos. Vamos lá? Olha só.
Os indicadores socioeconômicos, eles vão apontar as características básicas do desenvolvimento das sociedades, tá certo? Então, é através dos indicadores socioeconômicos que nós teremos como fazer, como afirmar se uma sociedade ela é desenvolvida ou não. Tudo bem? Olha só, nós temos os principais indicadores socioeconômicos. Eu vou destacar alguns aqui para a gente, tudo bem? O PIB, que é o Produto Interno Bruto, tá certo? Que é a riqueza que um país produz, tá certo? Exemplo, o Brasil, dentro do seu território, produz um quantitativo de riqueza. Tudo aquilo que nós produzimos dentro do nosso país, nós chamamos de PIB. Ele pode ser um indicador socioeconômico. Temos a renda per capita, tá certo? E a renda per capita, ela é calculada da seguinte forma: Produto Nacional Bruto dividido pela população, tá bom? Professor, os alunos sempre perguntam e é interessante que eu explique a diferença entre PIB, tá bom? E Produto Nacional Bruto. O PIB, ele leva em consideração somente a riqueza que é produzida dentro do país. Já o Produto Nacional Bruto, não, ele vai levar em consideração tudo que é produzido dentro do país, o PIB, mais aquilo que se produz fora do país, desde que a empresa pertence, por exemplo, ao país. Vamos pegar o exemplo da Petrobras. Ela tem filiais espalhadas aí pelo mundo. Tu imaginas que essas filiais espalhadas em outros países estão produzindo riqueza e que essa riqueza vem para o Brasil, certo? Então, a riqueza que é produzida lá fora também é incorporada quando a gente está analisando o Produto Nacional Bruto, tá bom? Outro ponto importante é que a gente também faz a diferença daquilo que sai, daquilo que é produzido aqui, mas sai porque quem produziu foi uma empresa multinacional e mandou o dinheiro, por exemplo, para a sua filial. Espero ter sanado essa dúvida entre o PIB e o Produto Nacional Bruto, tá certo? A renda per capita é a subtração do Produto Nacional, a divisão, perdão, do Produto Nacional Bruto pela população do país. Tudo bem? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a gente vai ver, a gente vai caracterizar direitinho, é um outro indicador socioeconômico. A gente tem também o coeficiente de Gini, o índice de Gini, vamos também fazer o processo de caracterização. A gente tem também o nível de desemprego, que a gente pode levar em consideração. A gente tem também a oferta de serviços públicos de uma forma geral. Agora eu destaco uma coisa aqui para vocês, tá, turma? Olha só. Eu posso usar um desses indicadores, tudo bem? Como, por exemplo, o PIB. Só que quando eu utilizo um desses indicadores, essa análise ela acaba sendo muito superficial. Se eu usar só o PIB, por exemplo, pegar o PIB do Brasil para definir o desenvolvimento socioeconômico, a gente pode ter uma visão que não condiz com a realidade. Nós temos um PIB gigantesco, somos, uma das maiores economias do mundo, mas a distribuição de renda do nosso país é muito ruim. Então, se você pegar só o PIB, Produto Interno Bruto, a gente pode entender, interpretar que o Brasil, por exemplo, está bem mais desenvolvido do que realmente é. E não está melhor por diversos fatores, entre esses fatores, a concentração de renda que é muito grande no nosso país. Mas nós temos aqui alguns indicadores que são bem mais complexos, tá? E que fazem e que levam em consideração diversos aspectos. Vamos lá? Olha só, a gente tem aqui o IDH, que é uma combinação de diversos aspectos que nós vamos conhecer, o coeficiente de Gini. Esses dois indicadores socioeconômicos, eles possibilitam que a gente tenha uma interpretação mais precisa da realidade, tá certo? Então, que a gente, através deles, a gente consegue definir de uma forma melhor se aquela sociedade é ou não desenvolvida. Tudo bem? Vamos caracterizar o IDH, e o índice de Gini ou coeficiente de Gini, que são os mais importantes para definir se uma sociedade ela é desenvolvida ou não. Começaremos com o IDH, tudo bem? Olha só, o que é o IDH, professor? Índice de Desenvolvimento Humano.
é um conceito, né? Foi um conceito elaborado, pela ONU na década de 90. E qual o objetivo, professor? A obtenção de dados sobre o desenvolvimento social de um dado país, de um dado estado, cidade, tá certo? E a partir desses dados coletados, a gente tem a definição do índice de desenvolvimento humano de um dado lugar, tá certo? Outro ponto importante é como se dá o cálculo do IDH. O IDH, para se calcular o IDH, a gente leva em consideração 3 principais fatores. Olha, eu não vou entrar no mérito do cálculo, porque a professora Andresa vai tratar disso, tá bom? Mas eu destaco para vocês que, para calcular o IDH, a gente leva em consideração 3 importantes aspectos. Primeiro aspecto, a renda per capita. O que é a renda per capita, professor? É o acesso da população à renda, basicamente, tá certo? Então, a gente pode entender aqui, quando ele está querendo analisar a renda per capita, que nesse tópico a gente vai levar em consideração se a população tem ou não acesso à renda. Tudo bem? Como é que está essa distribuição de renda também? Vamos ao próximo aspecto que a gente leva em consideração para o IDH? A gente tem também a expectativa de vida. O que é a expectativa de vida, professor? A expectativa de vida é quanto tempo, em média, a população vai viver. Uma pessoa, que nasce em um determinado país, por exemplo, vai viver, tá certo? Então, temos países africanos que a expectativa de vida é de pouco mais de 35 anos, tá bom? E temos países, por exemplo, como o Japão, países europeus, que a expectativa de vida ultrapassa os 80 anos e chega até os 90 anos. Então, o que isso significa dizer? O que é a expectativa de vida? É o tempo que uma pessoa o tempo que se espera que uma pessoa viva em decorrência das condições socioeconômicas dela. E quem define isso, obviamente, é o lugar onde ela nasce, tá bom? Vamos ao outro aspecto que a gente leva em consideração para o cálculo do IDH. Outro aspecto são o acesso à educação. E aí a gente vai medir esse acesso à educação, levando em consideração as taxas de alfabetização, a escolaridade e o número de matrículas efetuadas. Então, esses são os principais pontos. São os 3 fatores que são levados em consideração para cálculo do IDH. Tudo bem? A partir da combinação desses fatores, a gente tem o IDH. Olha só. O IDH usa esses 3 índices, tá? Esses 3 fatores, e ele é calculado. E ele pode variar, de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor IDH. Professor, não entendi. Vamos citar um exemplo. A gente tem um país A aqui. Esse país A tem IDH de 0,550. O país B tem IDH de 0,900. Tá? Valores hipotéticos. Olha só, turma. Esse país aqui, o IDH dele está mais distante de 1. Portanto, o grau de desenvolvimento dele é mais baixo. Esse daqui, o IDH está mais perto de 1. O grau de desenvolvimento desse país, do país B, é melhor, tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer é agrupar os países em faixas de desenvolvimento, tá certo? Essas faixas vocês podem encontrar de outras formas também. Foi uma escolha trabalhar com as 4 faixas de desenvolvimento humano aqui: IDH baixo, baixo desenvolvimento humano, médio desenvolvimento humano, alto desenvolvimento humano e muito alto desenvolvimento humano, tá bom? Foi uma escolha, mas existem outras classificações. Quando é que o país tem baixo desenvolvimento humano? Quando o IDH dele está abaixo de 0,550. Quando é que um país tem um IDH médio, professor? Quando o IDH desse país está entre 0,550 e 0,699, tá? Eu vou repetir de novo. Países com IDH baixo, considerado baixo. O IDH é inferior, tá bom? A 0,550, certo? Países com IDH médio, com médio desenvolvimento humano. O IDH está entre 0,550 e 0,699. Países com IDH alto.
eles estão com IDH entre 0,700, perdão, e 0,799. É o caso do Brasil, tudo bem? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, turma. Ter o IDH alto não significa que esse país ele é desenvolvido de forma igualitária, tá bom? Nós temos, por exemplo, o município de São Caetano e São Paulo, que o IDH é 0,862, considerado muito alto, mas no mesmo país, no mesmo Brasil, a gente tem o município de Melgaço, na Ilha do Marajó, no arquipélago do Marajó, que tem IDH inferior a 0,500. Então, isso é uma média que a gente tem para o Brasil, tá bom? Mas não significa dizer que todos os lugares têm o mesmo IDH. Vamos lá? Olha só. IDH muito alto vai ser característica vai ser mais presente no mundo desenvolvido, tá bom? De uma forma geral. E aí a gente tem todos os anos a PNU, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? Ele vai divulgar esses valores de IDH, tá certo? Excluindo apenas aqueles países que não disponibilizam os dados, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês, tá bom? O mapa mundi, e a gente vai classificar de uma forma bem geral o IDH desses países, tá bom? Olha, a gente vai ter ali, primeiramente, a corzinha vermelha para aqueles países que o IDH é muito baixo, tá bom? E para os países de IDH amarelo, a gente vai dar outra cor. Olha aí, os países com IDH vermelho, observe que ele se concentra no continente africano, sobretudo, tá bom? Para o IDH, esses países são de IDH baixo, perdão, tá bom? Esses que estão com a coloração vermelha. Vamos ver o outro grupo de países com IDH médio, tá bom? São esses que estão amarelo, em amarelo, quase laranja, tá? Quase mostarda, perdão. A gente tem a África também, alguns países da Ásia e na América do Sul. Vamos para os países com IDH alto, que são esses de coloração esverdeada. E aí a gente já tem o Brasil também, destaque também para a Rússia, para o México, dentre outros, certo? E temos os países com IDH alto. E eu destaco para vocês aí os Estados Unidos, o Canadá, quase a totalidade dos países europeus. Observem aí, por gentileza. Lá na Ásia a gente tem o Japão, por exemplo, com IDH muito alto. Na Oceania a gente tem a Austrália e a Nova Zelândia. Temos um mapinha aqui, tá bom? Para a gente entender melhor como funciona essa questão dos países e o IDH, tá bom? Vamos lá, o mapa. Olha só, a coloração muda, mas a análise é basicamente a mesma, tá certo? Países com IDH muito alto, nesse exemplo aqui, são esses com a coloração em azul bem escuro. Estados Unidos, Canadá, quase todos os países europeus. Olha, dei uma olhada aqui, turma. E tem alto IDH, países como o Japão, lá na Ásia, na Oceania, Austrália e Nova Zelândia, países com IDH alto. Aqui na América do Sul, né, temos países com IDH considerado muito alto, né, também Chile, por exemplo. IDH alto, a gente observa que a gente tem muitos países, inclusive o Brasil na América do Sul, lá na Europa e também na parte da Ásia, a gente tem a Rússia, dentre outros. O que eu quero que vocês observem aqui? Que os países de IDH considerado médio, eles estão principalmente na Ásia, é o caso da Índia, que está aqui, tá bom? A gente tem também vários países africanos com IDH médio. A África, olha, está quase toda tomada pelo IDH baixo, e também temos países na África que não divulgaram os resultados para essa análise, tudo bem? Outro ponto importante que a gente vai ter é o coeficiente de Gini, que é um outro indicador socioeconômico, tá certo? O coeficiente ou índice de Gini, as duas formas estão corretas, tudo bem? E aí, qual é o objetivo? É analisar a relação entre as populações, mais pobres e as mais ricas. E você faz isso analisando os níveis de renda, tá bom? Em termos matemáticos, o coeficiente de Gini ele é medido de 0 a 1 também, da mesma forma que o IDH. Mas, por favor, não confundam, tá bom? No IDH,
quanto mais perto de 1, melhor é o desenvolvimento, tá bom? Vou repetir de novo. No IDH, quanto mais perto de 1, melhor o desenvolvimento desse lugar, desse país, dessa cidade, desse estado, tá certo? No índice de Gini, não. Quando você está mais perto de 1, significa dizer que a desigualdade de renda ela é mais acentuada. Por favor, não esqueçam. No caso do índice de Gini, estar mais perto de 1 significa dizer que a gente tem maior desigualdade de renda. Vamos continuar? Olha só, a gente tem aqui, já falei para vocês, quanto mais próximo de 0, né, melhor é a distribuição de renda, no caso do índice de Gini, quanto mais perto de 1, pior é a distribuição de renda. Bem, temos aqui o gráfico do índice de Gini, essa linha seria a questão de 0 desigualdade de renda, tá bom? Seria o ideal, perfeito, e essa curva aqui, olha, chamada de curva de Lorenz, perdão, denota a desigualdade. Então, se o país tiver uma linha reta aqui, significa dizer que a distribuição de renda é mais igualitária. Vou traçar aqui uma linha, por exemplo. Pensa nessa linha aqui, olha. Esse país aqui, vamos chamar de país A. E esse daqui de país B. Percebam, esse está mais perto da reta de total igualdade. Então, esse daqui tem uma igualdade de distribuição de renda melhor que esse daqui. Tudo bem? Outro ponto importante, vantagens e desvantagens do índice de Gini. É claro que todos esses índices de desenvolvimento, eles trazem vantagens e também trazem desvantagens. Uma das vantagens de se usar o índice de Gini é a capacidade de medir a distribuição de renda sem sofrer limitação de outros aspectos, tá certo? Outra vantagem é a fácil interpretação, tá certo? Dando uma noção maior da realidade e permitindo a comparação de diferentes regiões, a análise de diferentes regiões e também diferentes períodos de tempo. Temos desvantagens também, tudo bem? E uma das desvantagens, a gente pode citar que ele mensura a desigualdade de renda de forma estática, tudo bem? Também não inclui o potencial que um país pode ter para se desenvolver. Então, ele dá o índice naquele momento, mas ele não leva em consideração se daqui a 100 anos, se daqui a 20 anos, esse país ele vai conseguir um desenvolvimento melhor. Então, ele faz essa aferição, ele mede a desigualdade de renda só naquele ponto e não leva em consideração se esse país vai ter uma melhora ou se ele vai piorar também, porque isso pode acontecer. Vamos lá? Olha só. Outra desvantagem é que a distribuição de renda não significa que esse país vai ser mais justo socialmente. Não adianta distribuir renda se alguns grupos da sociedade eles não têm direitos, por exemplo, igualitários, como é o caso, por exemplo, das mulheres em alguns países que são considerados muito ricos, tá bom? Não adianta ter renda se todo mundo não tiver direitos iguais, certo? Temos aqui um dado para a gente analisar o índice de Gini dentro do contexto pandêmico. Nós estamos aí no segundo ano de pandemia e é claro que essa pandemia que veio, ela ampliou a desigualdade socioeconômica no nosso país. E aí eu tenho uma imagenzinha aqui para a gente finalizar nossa aula sobre como era o índice de Gini no segundo trimestre de 2019 e como ficou no segundo trimestre de 2020. Vamos pegar só Manaus e Belém, estão aqui as duas cidades. Olha só, índice de Gini em 2019 de Manaus, 0,603. Ficou, olha, pior no segundo trimestre, de 2020, passou para 0,670. Significa dizer que ficou mais perto de 1. Se ficou mais perto de 1, a desigualdade foi ampliada. Vamos pegar outra metrópole da nossa região, Belém. No segundo trimestre de 2019, Belém tinha índice de Gini, se eu falei IDH, me desculpa, é índice de Gini, tá? Tinha índice de Gini de 0,621, certo? E no segundo trimestre de 2020, o índice de Gini de Belém passou para
0,663. Olha só, então a desigualdade ela se ampliou nesse contexto de pandemia. Significa dizer que a desigualdade de renda nesse momento ela está maior.